Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Dragcast e hoje já estamos no episódio 99, se não me engano, tá bom? Então hoje também nós estamos com mais uma convidada muito especial da nossa comunidade brasileira aqui no Japão, né? Logo logo vou pedir para ela se apresentar. Porém, antes, como sempre, agradecer primeiramente aos nossos patrocinadores e nossos apoiadores, né? Agradecer primeiramente aqui o Açaí Motion, né? Já estou tomando meu Açaí Motion aqui. Acredito que muita gente já conhece, né, o Açaí Motion aqui no Japão, mas porventura se alguém ainda não conhece, o Açaí Motion é um energético brasileiro que ele é envasado aqui no Japão, né? E no caso o Açaí Motion ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e também a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características do açaí motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, o extrato de açaí, que seria rico em vitaminas do complexo B. Extrato de guaraná, que seria a fonte natural de cafeína. Extrato de cenoura negra, que seria o corante natural. E baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro como base em drinks. E outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o açaí motion, que é muito bom. E é isso então, agradecer mais uma vez ao Açaí Motion, agradecer ao Santana, né? E também agora agradecer ao nosso apoio de mídia, né? Que no caso seria o portal Guma, e na pessoa do Cláudio Sugimoto está nos apoiando. Tudo o que você quiser saber sobre eventos da comunidade brasileira, você pode estar entrando na página deles, é portalguma.com. Inclusive, ali na página deles tem a parte do Drivecast também, que você pode estar acompanhando um pouquinho sobre o nosso trabalho lá. E também tem o Instagram deles, que é Portal Guma, tá bom? Então, agradecer o Portal Guma, né, que na pessoa do Claudio Subimoto está nos apoiando. E é isso, então. Enfim, então, agradecer a nossa convidada de hoje, né? E pedir para ela se apresentar, né, por favor. Boa tarde. Hoje o dia está bem claro, bonito, né? Verdade, né? Finalmente a primavera deu o ar de graça, né? Meu nome é Elizabeth Bolsonaro Will, eu vivo no Japão há 34 anos. Sempre morei na cidade de Omaizaki. Hoje é Omaizaki, né? Há 34 anos era Hamaoka. Há 20 anos houve a unificação, então a nossa cidade passou a chamar-se Omaizaki. Eu trabalho com educação especial, escola e trabalho também como assistente de idioma dentro de uma prefeitura da região. Além do sábado e domingo, eu trabalho um pouco na lavoura também. São muitas coisas. Verdade, né? Inclusive agradecer você mais uma vez, porque eu sei que né, o tempo é bem escasso para você, né? Para todo mundo, É acredito, assim, né? né? Mas principalmente você que tem três trabalhos diferentes, né? É, Então, eu realmente agradeço você muito tirar um tempinho, obrigada. né, para estar participando e tá contando um pouco da sua história de vida pra gente aqui, tá Vamos bom? lá, Bom, vamos conversar um pouco hoje. tá ótimo, então, vamos lá passear então? Hoje a gente vai até, como fala, é Mirante que fala, esqueci o nome, é a É o Torre, é o farol, Farol. farol. O Maizaki Todai é o primeiro do Japão, ele é centenário. Nós tivemos o festival de 100 anos o ano passado. Inclusive a minha filha, ela é a mascote usa as roupas da mascote do Todai. Ah, E é? fui eu que fiz ainda. Eu e ela que fizemos as roupas. É muito interessante, é muito bonito. Ah, que legal. Hum. Nossa, tá certo, né? O sentido, né? Sim, Não, sim. porque Agora, o GPS deu uma travada aqui. não, não, ele vai reto e vai chegar na 150, daí já é só Ah, virar à tá esquerda, certo né? então. Essa rua aqui é reta lá. Eu já moro aqui há 34 anos, eu conheço toda a Eu fiquei por estrada. causa do... Eu tô confiando no GPS aqui, né? Não, A princípio, né? é tranquilo aqui. Mas tá Hum. bom, mas tá ótimo. Mas, Beth, geralmente eu começo, né, o bate-papo com os convidados, assim, quer saber, desde o Brasil mesmo, né? Da onde que a pessoa nasceu, tudo mais, né? Eu nasci em 1967, já faz um bom tempo, né? Faz um pouquinho de Já tempo, faz né? um pouquinho de tempo já, né? Não, É, mas, nossa, não parece mesmo, hein? 58 já. Nossa, tá super bem. Hum. Então, eu nasci na cidade de Toledo, era o jovem debutante município de Toledo. Mal tinha se iniciado a construção dessa nova cidade. E meu pai é um dos aventureiros gaúchos que
foi para Toledo na construção dessa cidade, né? Ah, Aí, tá. então, eu e meus irmãos, nós nascemos em Toledo, porém nós vivemos pouco tempo lá, depois nós fomos para o Rio Grande do Sul, que é a terra do meu pai. Aí, quando eu já tinha 5 anos, nós viemos para o estado de São Paulo, mas o estado de São Paulo, ali já na divisa com o Paraná, morava no Vale do Ribeira, na cidade de Registro. Ah, já ouvi É, falar. a cidade de Registro ela é bastante conhecida por ter se tornado também uma colônia japonesa. Então, Tá. a cidade já existia, é uma cidade também histórica, tem uma história bem interessante essa cidade, pelo fato de tem um rio muito grande, é o rio Ribeira de Iguape, que deságua em Iguape, que é no mar. Então esse rio era a travessia das mercadorias que passavam para ir para o porto de Iguape para ser distribuído ao mundo. E a colônia japonesa se instalou em Registro, ali nós tivemos também a produção da seda e a Uhum. produção de arroz. E foi também feito chama-se o prédio KKKK, que é Kokusai Kogo Kabushiki Gaisha, é uma empresa japonesa de beneficiadora de arroz. Então, Hum, o prédio deles era bem no porto de Registro. Então, por certo. muitos anos, essa cidade abrigou essa questão da. Por que se chamou Registro? Porque era onde se registravam as mercadorias para ir para o mar, para os portos grandes, para distribuir ao mundo. Então, aí acabou a cidade sendo chamada de Registro. É uma cidade histórica, é uma história muito bonita também Nossa, dessa que legal. cidade. Eu não sabia dessa. Então, tudo tem Hum, história, né? sim. E aí, depois de muito, foi desativado a questão da Kokusai Kogyo. E esse Uhum. prédio do KKK, que sempre foi chamado prédio do KKK, ficou muito tempo parado. Aí, um Uhum. determinado tempo, foi reformado para se tornar um centro de atrações. Hoje ele abriga o Senai, ele abriga cursos e também tem o Teatro Municipal. E o interessante é que quem foi o responsável pela, pela reforma, pela reestruturação desse prédio foi o meu pai. Ah, é? O meu pai, que é o Uhum. seu Caetano Bolsonaro, conhecido lá na cidade, foi ele o responsável. E foi feito também um livro sobre a história do prédio, e na capa do livro tem o meu pai. Ah, é que, E nossa, que legal, interessante. sério? Aí meu pai me deu esse livro, eu tenho ele, hoje eu não trouxe, né? Desculpa, né? Ah, Nem passou, né, pela cabeça se falaria sobre isso, né? Porque sim. são coisas que acabam acontecendo voluntariamente, assim, involuntariamente, né? Mas no Mas caso, é sim. Ah, interessante. mas realmente, que legal. Mas seu pai, ele trabalhava com isso, essa questão de reformas e tudo mais. Meu pai, ele era agricultor, né, como a maioria das pessoas, né? Meu pai vem de uma família de 17 irmãos. O pai dele morreu quando eles eram ainda muito jovens. A minha avó ficou lá com seus 17 filhos e teve de criar esses filhos todos. Aí, quando já na vida adulta, ele foi se aventurar para essa nova cidade que é Toledo, que então as pessoas estavam indo muito para lá porque era para a construção da cidade, mas Sim. também não permaneceu muito ali. Nós viemos para o estado de São Paulo. Nessa questão de vir para o estado de São Paulo, ele começou a trabalhar na construção civil, né? Ah, tá. Aí ele se tornou, né, por muitos anos, ele realmente era, na cidade de Registro, as maiores construções da cidade, tudo foi por vistoria do meu pai, né? Meu pai sempre trabalhou nessa Nossa, área, que né? legal. De carpintaria, de construção civil. Então, quando teve a reforma, o meu pai, ele não era o dono da empresa, mas ele era o Uhum. funcionário de confiança, o responsável pela reforma desse prédio. Sim, seu pai fez parte da história, então, Meu pai da, fez, apesar né, de nós de... termos mudado para Registro Uhum. é, depois já de algum tempo, a cidade já existia, mas meu pai também fez parte da história dessa cidade. Sim, nossa, que legal, né? E hoje a minha professora Uhum. que foi minha professora de português, a diretora da, da escola onde eu fiz o ensino médio, hoje elas estão trabalhando
no resgate da história da cidade, escrevendo um livro sobre a história da cidade. Entendi. É bem interessante o que vem acontecendo lá nessa cidade, né? E, sim, pode falar, perdão. Então, isso foi a minha vida lá em Registro até os 25 anos. Quando você mudou para Registro, você estava com quantos anos? 5 anos. Ah, com 5 anos. E você, no caso, tem irmãos? Eu tenho 2 irmãos, um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Só que a minha irmã, ela sofreu um trágico acidente e ela faleceu, ela e a filha dela. A filha dela tinha 5 anos na época, né? As duas faleceram em um acidente. Foi muito triste o acidente, porque ela viajou para a cidade onde o meu pai estava fazendo a reurbanização das praias de Peruíbe. Entendi. E a minha irmã foi para lá e na volta, meu pai trabalhando lá e na volta ela sofreu esse acidente. O que é o mais triste de toda essa história foi que meu pai trabalhando recebeu notificação da policial que ele precisava ir, que o funcionário da empresa que estava levando material estava envolvido em um acidente com morte, né? E no que ele chega lá para atender o funcionário dele, era a filha dele e a neta dele. E que a menina morreu na hora. A minha irmã, ela ainda ficou 24 horas na UTI, mas depois ela morreu. Isso já foi em 2004. Tá. Em abril de 2004. Maio, no feriado de maio de 2004, né? E no caso, em relação à descendência dos seus pais, quais seriam? Meus pais são italianos, né? Os meus avós foram da Itália para o Brasil naquela leva de imigrantes, né? Que o Brasil estava recrutando imigrantes para as lavouras de café. Também é uma história bastante triste, né? Que os italianos, quando chegaram ao Brasil, eles chegaram para substituir os africanos. Então, muitos desses, quando nós estudamos a história, nós vemos tudo isso, né? Então, muitos desses italianos, eles acabaram fugindo mesmo, e a minha família foi uma dessas, né? Que os meus antepassados foram um desses que foram parar lá nos sertões do Rio Grande do Sul, e ali eles construíram vida ali no Rio Grande do Sul. Agora, o que me traz ao Japão? O meu marido, ele como eu já falei, eu morava em Registro. Registro é uma cidade onde tinha 80% dos... Quando nós mudamos para lá, 80% dos habitantes eram japoneses. Era assim? Porque era realmente uma colônia bastante grande mesmo de japoneses. Entendi. E tínhamos as pessoas já que, tipo, os Banks Leite, que é a família dessa minha professora que eu falei anteriormente, da minha diretora. Tinham várias famílias já, porque a cidade já existia, né? Já era o porto de registro de mercadorias, né? Certo. Só que a influência japonesa foi muito grande. Então, quando nós chegamos lá, nós tínhamos em torno de 80% de japoneses, 20% de nativos, né, indígenas ou afrodescendentes. E assim, nós nos destacávamos por sermos praticamente a única família branca da cidade. Então, existe sempre esse destaque mesmo, né? Mas como eu vivia em uma sociedade praticamente japonesa, e eu me encantava mesmo, realmente, em todo lugar que se ia era japonês, né? E eu sempre tive aquela vontade de vir para o Japão, e no final acabei casando e vindo para o Japão. Você tinha, então, um interesse pela cultura japonesa mesmo antes, então? Mesmo antes, porque na minha sala de aula, realmente, nós tínhamos, mais da metade dos alunos eram filhos de japoneses. Então tem uma influência muito grande, muito grande, né? Muito grande de japoneses, né? No Brasil você chegou a frequentar, assim, a fazer algum pouco de aula, assim, de Nihongo? Não, eu cheguei no Japão, a única coisa que eu sabia falar era arigato e konnichiwa. Tá ótimo, né? Era a única coisa que eu sabia falar. E agradecer. Era a única coisa que eu sabia falar.
Mas nós Sim, sim. chegamos no Japão em uma época onde nós tínhamos apenas duas opções, aprender ou aprender, né? Hum. Então, E você chegou em que ano aprendemos. mesmo? Em 91. Ah, 91. É bem no começo mesmo, né? Dos DKSEG Sim, mesmo, foi né? na época. Também o que mais nos trouxe para cá foi as questões políticas do Brasil, né? A Ah, questão do Fernando Collor, quando ele tomou posse, ele confiscou, né, praticamente tudo. Nós tínhamos uma sim. microempresa, era uma microempresa de marcenaria. E se as pessoas já não tinham condições, a inflação era absurda. É, nossa, não tem comparação com o que acontece hoje, mas a inflação era Hum, absurda. Não tínhamos condições de sobreviver. Ainda com o confisco, então piorou, né? Porque aí já não tinha mais como, não tinha mais alternativas, não tinha, hum, a empresa faliu, se nós fechamos a empresa, nós não tínhamos mais trabalho, nós não conseguíamos trabalho, porque o país estava na bancarrota mesmo, né? hum, E sim. aí foi onde surgiu que o Japão necessitava de mão de obra e estavam buscando estrangeiros, os descendentes, né, japoneses. E Sim. nessa, o marido ele foi até é, em um dos seminários e havia um presidente de uma empresa aqui do Japão que estava procurando profissionais mesmo, né? Então o marido veio para cá para trabalhar na parte de construção civil também, né? E dessa empresa, então ele trabalha até hoje lá, são 34 anos nessa mesma empresa. Ah, que legal, nossa. São e já então veio como profissional mesmo trabalhando dessa empresa. Sim. E assim, aqui na cidade, essa empresa onde ele trabalha, construiu, vamos dizer, alguns pontos que os brasileiros conhecem bastante aqui, o Aqua City. Ah, Ele trabalhou é? na construção ali, Sério? na construção aqui da usina, né? Que nós estamos chegando perto, né? Sim. Trabalhou aqui na usina, trabalhou no Grand Chip lá de Shizuoka, o Saibansho de Hamamatsu. Então são construções grandes. Essa empresa que ele trabalha, ela só trabalha com construções grandes, né? Então Entendi. já são 34 anos trabalhando ali sempre nessas condições, né? Sim. E eu cheguei aqui sem falar absolutamente nada de japonês, né? Mas o que nos faz diferentes dentro de um país é a falta de comunicação. Então, a comunicação é o que nos dá liberdade. É verdade, E né? essa Sim. comunicação é a liberdade que nós temos e nós precisamos buscar. E aí, aprendendo o idioma, nós conseguimos é, suprir as nossas necessidades e tirar essa diferenciação exagerada que o imigrante carrega dentro de um país, né? Sim. Tanto que eu aprendi assim, eu nunca fiz curso nem nada, porque não tinha tempo de fazer curso também, aprendi na vida, os filhos na escola japonesa sempre. E hoje eu trabalho dentro de uma prefeitura já há 20 anos, né? Ah, tá. Há 20 anos. Mas inicialmente quando você chegou, você foi trabalhar assim em fábrica assim? Não, nunca trabalhei em fábrica. Eu Ah, cheguei, é. eu trabalhei um tempo nessa mesma empresa que o marido trabalhava. Uhum. Aí depois, quando a minha filha nasceu, que ela tinha três anos, eu fui trabalhar num frigorífico. É, a princípio eu entrei na parte do abatedouro mesmo, para carregar as peças de carne mesmo Eram meia banda de porcos que eles estão enfileirados, eu tinha de puxar aquelas bandas. Porém, no final, quando acabava todo o abate, tinha as embalagens dos miúdos. E nessa embalagem dos miúdos, das vísceras, precisava escrever o nome do que se tratava, né? Marcar aquela caixa. Certo. E as Uhum. pessoas que trabalhavam lá, elas nenhuma sabia, então elas esperavam, vinha a senhorinha lá para escrever. Aí eu vi e falei, mas isso daí nós podemos escrever. Então eu mesmo comecei a escrever, né? Sim. Anotar as caixas, tanto que eu fiquei. Aí os superiores vieram conversar comigo e, e fiquei 2 semanas ali na parte do abatedouro, me transferiram para o frigorífico, onde eu embalava as carnes, Uhum. é,
recebia os pedidos, fazia os pedidos e entregava, né? Trabalhei por Entendi. 6 anos ali. Só que era um trabalho pesado, né? As caixas mais leves que nós carregávamos eram 20 quilos, né? Ah, nossa, pesado, né? É mais leve, né? Carregar assim, os carrinhos com 300, 400 quilos era normal de todo dia, né? Ah, E dentro de um freezer, na verdade, uma geladeira, um freezer, onde a temperatura máxima era 10 graus. Aí eu engravidei, não deu mais para trabalhar, aí eu parei de trabalhar ali. Aí depois, quando meu filho já tinha 1 ano, eu comecei a trabalhar em uma creche, que é a creche Piaget, que hoje já fechou, aqui próximo. E aí depois, quando a minha irmã morreu, em 2004, eu saí dali e comecei a trabalhar na escola Sol Nascente. E estou lá até hoje. ah, Trabalho lá até hoje. sim. E nesse tempo também a prefeitura me procurou para trabalhar. Até hoje eu não sei quem me apresentou para a prefeitura. Ah, é, Não olha só, hein? sei. Quem será, hein? Não sei. Realmente não sei quem me apresentou. Eu sei que a prefeitura me procurou se eu Uhum, poderia ir trabalhar como assistente de idioma na prefeitura. Então eu conciliava 2 empregos. Eu trabalhava de manhã na prefeitura e à tarde na escola. Então todos os entendi. dias assim. Então já tem 20 anos que eu trabalho na prefeitura e nesta escola já tem 23 anos que eu trabalho, né? Então eu sempre trabalhei nessa escola. Aí depois, quando teve a época da recessão econômica mundial, a proprietária da escola vendeu. Aí o japonês, que era o senhor que é dono do prédio, comprou a escola dela e ele ficou administrando a escola até 2022. A partir de março de 2023, Uhum, ele realmente aposentou, já com mais de 70 anos, e ele passou a, a escola para mim, né? Então, a escola agora, a administração da escola agora é minha desde 2023, desde abril de 2023. entendi. Então, é a mesma escola Sol Nascente. Hoje, é, ela começou como uma escola, sempre foi para atender as crianças que vão para a escola japonesa, no contraturno faziam o curso de português como língua de herança. Esse foi o início do trabalho já há 27 anos, né? Certo. E então esse trabalho permaneceu sempre e nesse entremeio foi recebida a homologação do Brasil para que ela seja uma escola de educação infantil e educação do ensino fundamental. Então, teve um determinado tempo que a escola, além de manter o contraturno, que é o português como língua de herança, também Uhum, tinha os cursos, o currículo comum brasileiro para até educação infantil e fundamental até o 4º ano. Porém, a partir de 2015, quando o professor assumiu mesmo a escola, uhum. nós mudamos totalmente, né? Ficamos só com educação infantil, especialização da educação infantil e educação especial, atendendo crianças com deficiência. Entendi. Então, esse é o nosso trabalho. Aí, a partir do Uhum. momento que a escola passou realmente à minha administração, agora nós fundamos a NPO. Então, nós estamos com o processo já na finalização de homologação, já para finalizar a homologação da NPO. E o nosso trabalho, ele realmente é esse, atender as crianças da educação infantil, mas com o intuito de que elas vão para a escola japonesa, para o ensino japonês. Ah, Então, tá. nós levamos Uhum. elas para o幼稚園, por exemplo, que é a educação infantil. No contraturno, elas ficam conosco, aí elas têm a questão do idioma português, que elas estão permanecendo ali, elas não perdem o idioma português delas. Sim. E as crianças maiores que vão para o Shogaku, né, que é a educação, o ensino fundamental, também eles vêm no contraturno, onde nós verificamos as suas tarefas escolares e damos suporte, além do suporte, nas suas dificuldades, né? Nós temos um Ah, suporte mais no japonês, né? tá. Além de eles manterem o português. Só que como não é, como ela é direcionada mais para a escola japonesa, Uhum. então
nós temos várias nacionalidades. Então tem crianças filipinas, peruanas, Bolívia, já tivemos China, criança chinesa também, Vietnã. São Sim, crianças de várias nacionalidades. Por isso que o nome é NPO Kodomo no Bunka Center. Kodomo no Bunka Center é a cultura infantil, né? No ah, caso. sim. E a questão da Uhum. educação especial, as crianças com deficiência, né? Nós atendemos em todos os sentidos, tanto no suporte educacional quanto no suporte clínico Uhum. e também as informações aos pais, a informação às famílias recém-chegadas do Brasil, questões é, de leis, regras e de todos os trâmites, né, necessários no Japão. Então, nós damos todo esse suporte para as pessoas. Entendi. Atualmente a escola conta com quantos alunos? Hoje nós temos 12 crianças, Ah, 12. mas todas vão para a escola japonesa e dessas Uhum. hoje 4 são crianças com deficiência, né? Então Uhum. é um número bastante grande, mas já tivemos praticamente metade dos nossos alunos com crianças com deficiência. São crianças que precisam de um suporte especializado. Certo. Então, os nossos professores também são professores especializados. No meu caso, eu tenho 4 pós-graduações, tudo na questão da educação especial. São quantos professores mesmo no total? Nós trabalhamos em Ah, 3. três pessoas, né? Aí fora o trabalho da Uhum. escola, fora o trabalho da prefeitura, no final de semana eu auxilio, eu dou um suporte ao meu vizinho na lavoura dele, na colheita de tomates. Sim. No caso, você estava comentando que na escola você fica todos os dias, no caso, né? Isso. Aí na prefeitura seria alguns dias, no caso. Quando eu entrei na prefeitura, eu trabalhava todos os dias pela manhã. Porém, a partir do Uhum. momento de 2015, quando eu tive que ter mais responsabilidades dentro da escola, e principalmente depois que a escola passou realmente para a minha administração, então eu trabalho na prefeitura só 2 vezes por semana no período da manhã, porque eu faço mais o trabalho de traduzir documentos do japonês para o português. Entendi. Então, os documentos que são entregues aos brasileiros, eles são traduzidos e esse trabalho sou eu que faço. É na cidade de Kikugawa, né? A cidade vizinha. Tanto a escola também é em Kikugawa, é a cidade vizinha de onde eu moro. Ah, tá. Eu parei aqui um pouquinho, Beth. Você quer ir no banheiro, uma coisa assim? Não, não, muito Do obrigada. Diogo? Eu acho que eu vim aqui, mas acho que ali embaixo tem uma visão melhor tem uma paisagem melhor, né? Tava vendo, Isso, né? lá embaixo. Ah, tá. Aqui nós vamos ver. Hoje não dá para entrar porque não deve estar aberto o farol, Uhum. né? Mas Uhum. lá embaixo nós vemos a praia, né? Toda, Ah, né? sim. Daqui você consegue ver realmente como o mundo é uma esfera. Ah, Daqui do sim. alto dá para ver. Ah, tá. Então acho que eu vou descer, voltar a fazer o caminho de volta e vou parar naqueles pontos ali, então. Então lá embaixo, né? É, dá pra ter uma vista melhor Uma pro vista mar, melhor né? do mar, né? Tá bom. Ali é o farol. Ah, hoje dá para entrar. Ah, Mas ele é tava bem. fechado? Hoje tem pessoas lá em cima, né? Ah, Normalmente ele é sim. fechado. Alguns dias específicos que é aberto. É, eu já vim aqui mesmo, realmente. Ah, tem um pessoal lá em cima mesmo, no Tem, a farol. pessoa tá lá. Ah, que legal. E na prefeitura, como você comentou antes, alguém te indicou para lá, né? Foi isso, né? Alguém me indicou, mas quem me indicou eu não sei. Até hoje. E no caso ali você faz a parte de tradução De documentos, né? Para os para brasileiros. os brasileiros, no caso. Então também nós temos a questão dos informativos mensais, também sou eu que faço. Quando iniciou a questão da convivência multicultural, há aproximadamente 15 anos que começou, hoje está muito em foco, se fala tabunca, convivência multicultural, mas quando iniciou, então, como fazer esse trabalho para atingir a comunidade brasileira da cidade? Na Sim. verdade, fui eu quem. Não aparece o meu nome, é claro, porque em nenhuma instituição pública aparece o nome das pessoas, né? É o setor que faz o trabalho que aparece, né? Então,
quais as opções, como nós vamos atingir o público brasileiro. Então, a princípio, como nós podemos atingir esse público? Então, nós fazíamos seminários de convivência, seminários das regras, né, de questões de segurança, né, de tudo para os brasileiros, porque é a falta de conhecimento mesmo por nós estarmos vivendo em outro país. Sim. Então, o que, que nós começamos? Onde nós vamos buscar grupos de pessoas? Primeiro, vamos então tentar ir nas igrejas, né? Aí começamos a. Eu fui pedir licença para as igrejas, se eles aceitavam que nós fizéssemos seminários sobre os procedimentos no Japão, sobre descarte de lixo, sobre questões de prevenção contra calamidades, né? São seminários educativos. Até Sim. certo ponto nós usamos, nós pedimos, né? As igrejas, algumas igrejas colaboraram, participaram. Porém, o público sempre ia diminuindo. Aí, os primeiros treinamentos para calamidade diretamente feito direto para os brasileiros, os 2, 3 primeiros eles tiveram um público bastante grande. Porém, foi diminuindo, diminuindo até um ponto de não vir mais ninguém aos treinamentos, né? Então, essa é a questão de nós pensarmos. Sempre o treinamento será igual. Quando tiver uma calamidade, nós não saberemos como agir, porque na hora da calamidade é complicado. Mas ter Sim. o conhecimento, isso é importante, né? Ah, é verdade, né? Aí no caso, como foi diminuindo, aí agora, o que fazer? Como fazer? Como atingir o povo? O público, né, que nós precisamos? Aí, bom, sugeri então que fizéssemos atividades para com as instituições que trabalham com crianças brasileiras, né? Aí, nesse caso, então começamos a entrar em contato com essas instituições, solicitar o consentimento e algum tempo, né, disponibilidade de tempo para que nós fizéssemos seminários educativos para esses jovens. Então, ali nesse caso, nós fizemos seminários sobre prevenção às drogas, sobre realmente como que está tudo atrelado mesmo à grade curricular escolar mesmo, a questões do tratamento de saneamento básico. Então, Uhum. tudo isso nós fizemos, segurança, de trânsito, tudo. Então, nós iniciamos esse trabalho ali. Hoje, algumas instituições, elas até buscam, né? Mas, assim, Uhum. treinar os professores, as questões de treinamento de primeiros socorros, então, ninguém tinha, né? Então, nós fizemos isso, até traduzir todo o manual do treinamento de primeiros socorros, fui eu que traduzi, no caso, né? E hoje, Sim. então, as instituições, elas até buscam esses recursos que já existem, né? Disponíveis a qualquer momento. Mas tudo que é início, a batalha é difícil, né? Dura, né? Então, Ah, levou um sim. bom tempo para que tudo isso fosse estabilizado. E hoje já, depois de 15 anos de trabalho, hoje já está bem estabilizado essa parte do trabalho. Ah, entendo. E a questão da escola, das Uhum. crianças com deficiência, realmente nós somos pioneiros mesmo. Nós atendemos crianças de nível bastante elevado até de limitação. E nós fazemos um trabalho bem direcionado em que praticamente todas acabam tendo um bom desempenho. Hoje nós temos um aluno que ele iniciou conosco aos 4 anos, não se enquadrava nos padrões, Uhum. né, desejados. Aí nós começamos a fazer um trabalho a ele para assim, os predeterminados padrões, né? Começamos a fazer um trabalho com ele. Hoje ele é um grande artista. Ele faz trabalhos de colagem com papel picado. Ah, E é? inclusive nós estamos com uma exposição no mês de abril Uhum. inteirinho lá na Biblioteca Municipal de Kikugawa, Ah, que legal. sobre todos os trabalhos. Então o trabalho dele é muito bonito, bem detalhista mesmo. É uma pessoa com deficiência que faz um Uhum. trabalho bem delicado. Ah, que legal, né? Olha só, aqui a paisagem é muito bonita Aqui é mesmo, né? bonito, É. né? Deixa eu só ver. Não dá pra virar a câmera aqui, senão eu ia mostrar pro pessoal. É só você tirar e mudar do outro lado, né? É,
Nessa época já tá bem, tem muitas pessoas, muitos turistas mesmo, né? Tinha mais, aqui os hotéis daqui todos fecharam, né? Aqui era um lugar bem turístico até um tempo. Hoje já não é tanto. Ah, tá. Em relação também, antes da gente começar a gravar também, você estava falando dos livros também, né? Ah, sim. É, quais seriam os temas mesmo dos livros Então, mesmo? nós temos, Uhum, nós começamos, temos um grupo, né? A uhum, Sandra Mieco, ela é organizadora e idealizadora desse grupo. Então, nós sempre nos encontrávamos semanalmente, conversávamos sobre assuntos relacionados a empreendedoras, mulheres que empreendem no Japão. certo. E aí, nas nossas conversas, sempre vamos colocar essas nossas histórias em livros. E aí, com isso foi criando forma e aí a Sandra idealizou. O livro chama-se Brasileiras Além Uhum. Fronteiras, Você poderia mostrar aqui também? que Uhum. conta a história de mulheres brasileiras que ultrapassaram fronteiras, ultrapassaram limites e empreendem. O volume número 1, ele só conta com mulheres do Japão, né? Tá. Inclusive eu estou aqui nesse livro, Uhum. eu falo sobre a escola, né? Porque como era sobre empreendedorismo, eu falo sobre a escola, né? Aqui Ah, é a minha foto, né? Então eu falo sobre a escola que eu trabalho, que como hoje ela já é, né, minha responsabilidade. No volume 2 também, aqui eu falo sobre a minha vida, sobre a minha deficiência, porque além das fronteiras territoriais, uhum. eu tenho a questão da deficiência, porque eu sou uma pessoa com deficiência extremamente limitada. Eu sou uma pessoa com baixa visão. Na verdade, eu não posso dirigir, não posso tirar a carteira de motorista porque a minha visão impede. E eu tenho uma doença autoimune também. Então, eu sou uma pessoa com deficiência e tudo isso nos limita. Então, nós estamos aqui dentro de um país longe, além das nossas fronteiras do nosso berço, que tudo também já nos limita por ser imigrantes, mas além disso, a questão da mulher também, a mulher também ela é bastante limitada em muitas coisas, em praticamente todas as sociedades, né? As mulheres elas ainda sofrem um preconceito, elas ainda sofrem discriminação. E ainda tem um terceiro ponto, realmente a minha deficiência física, que é a minha doença autoimune. Então, no volume 2 eu falo sobre a minha vida e Uhum. sobre a vida das minhas crianças. O nosso tema é Não Somos o Diagnóstico. Aí Ah, sim. aqui eu falo sobre a minha Uhum. limitação, sobre as minhas crianças, alunos, né, com deficiência. Inclusive, eu tenho no final do livro fotos dos trabalhos deles. Ah, que legal. Aqui é do Hum, um menino que, né, esse aqui é de uma menina, esse aqui é do menino que realmente ele não se enquadrava nos padrões pré-determinados e hoje ele uhum, faz trabalhos maravilhosos. hum. Aí o volume 3 foi feito com mulheres do Brasil. Ah, que A legal. Sandra Hum, fez com as mulheres lá do Brasil e ele foi uhum. publicado na Bahia. E o Oi. volume 4, que esse aqui é o maior, Uhum. aqui eu também falo realmente da minha questão da minha vida, da minha trajetória, do que é ser imigrante neste país. Então, Hum, aqui eu conto a história, o porquê que eu vim para o Japão, porque a questão política do Fernando Collor, que acabou com todas as nossas economias e com os nossos sonhos, mas chegando no Japão também, além das limitações, das dificuldades, a minha doença que apareceu, que eu tive a minha doença, e as crises de depressão que eu também tive, hum, as 3 tentativas de suicídio que eu fiz. uhum. Então, todas estão dentro deste volume, né? E uma dessas tentativas de suicídio foi deste mar maravilhoso que está à Hum, nossa frente, um pouquinho mais para lá. Então, é um livro e muitas mulheres aqui, elas contam a sua vida é muito interessante. Esse livro uhum. hoje
ele está aqui com este título, mas este volume 4 ele está sendo o volume 1 em Portugal. Ele foi publicado em Portugal com o título Ecos da Alma, Ecos da Alma. disponível Hum, para o mundo. uhum. E nós tivemos o lançamento em março lá em Portugal. Eu não pude ir porque março e abril aqui no Japão é bastante complicado. É final de ano letivo, final de ano fiscal. Ah, sim, verdade. Como o meu trabalho não me permite sair daqui nessa época, né? Sim. Abril é início de ano letivo, início de ano fiscal, então é um Uhum. tempo que nos segura muito aqui. Sim. Então, nesse lançamento em março, eu não tive condições de ir a Portugal, mas em outubro nós teremos uma feira lá em Portugal muito interessante e a previsão é de eu estar lá também trabalhando Ah, que e legal. junto com a Sandra, que é Sim. a idealizadora deste projeto. A Sandra está no Brasil, né? Não, ela mora em Osaka. Ela mora. Ah, é. Ela mora em Que Osaka. Eu vou lhe legal. apresentá-la Ah, também. por favor, vai ser um prazer conhecer ela. Muito interessante. Você será ficar bem contente em conversar com ela. Sim. A Sandra também foi. Nós somos colegas de faculdade. Ah, que legal. Hum, E esses livros aqui no Japão, onde que pode ser adquirido? Neste formato na Amazon. Ah, na Amazon. Na Ah, então é Amazon. fácil, né? Então. Na Amazon. É só pedir na Amazon que nós temos os 4 volumes na Amazon. Ah, tá. E Ecos da Alma, e ele precisa ser pedido, solicitado direto por Portugal, mas também tem um site, um link, depois eu lhe passo o link, Ah, né, sim. do Depois eu vou Ecos até da Alma, coloco no link para o pessoal poder estar né, acessando no caso, né? acessando. Né. Todos eles têm o mesmo título, o mesmo nome, né? O livro, Isso, né? porque são volumes, né? Sim, Volume do certo. volume 1, 2, 3 e 4, né? Uhum. Mas assim, agora o Ecos da Alma foi volume 1 e já está com a programação para ser lançado o volume 2 também. Ah, é. Em Hum, outubro já será o volume 2 do Ecos da Alma. entendi. Sedão é o mesmo formato, só que ele é bem mais detalhado. Ele já é. Esse daqui nós Uhum. chamamos de autopublicação. Autopublicação. Autopublicação, porque é um Uhum. livro que foi feito e foi colocado para venda. O Ecos da Alma é um livro publicado, então ele passa por editora, por editor, por Uhum. revisor, ele é entregue para livrarias e ele está sendo distribuído em Portugal e a Uhum. tendência é que ele se vá também para a Espanha, mas isso é algo que a Hum. Sandra poderá explicar melhor, né? Que Uhum, é sim. o trabalho bastante já bem elaborado mesmo, né? O Entendo. Ecos da Alma, que o volume 1 é esse daqui mesmo, só que mais elaborado. As Entendo. histórias são as mesmas, mas assim, é um Uhum. livro mais trabalhado, já editado, passou Uhum. por revisor de alto nível, né? Então é um trabalho Uhum. muito bem feito. Entendi. Hum. Mas que legal, parabéns pelos livros, Muito né? Nossa. obrigada. Agora a minha intenção também é publicar, porque eu escrevo poemas, eu tenho mais de 100 poemas escritos, a intenção é de trabalhar com isso também, né? Ah, vai ser legal também, né? Hum. Nossa, que legal. E a minha irmã morreu, como eu já falei, Uhum. ela deixou a única coisa dela que eu tenho são os poemas que ela escreveu, então a intenção do livro é metade dos meus, metade dela. Que legal, É o hein? que Que legal. será póstumas, mas Uhum. é o que ela deixou e eu tenho isso até hoje. Hum. Ela morreu em 2004, Uhum. maio de 2004. Cat, eu vou pedir licença um pouquinho pra você, tá bom? Eu vou novamente agradecer aos patrocinadores, apoiadores, tá bom? Aí depois a gente continua o nosso Ah, bate-papo, tá tudo bom? bem, muito obrigada. Então, pedir licença pro pessoal, então, mais uma vez agradecer os patrocinadores, né? Os nossos apoiadores. Agradecer novamente ao Açaí Motion. Fica à vontade também. Ah, tá bom. Acho que nem deu tempo de tomar muito, né? Não, né? Agradecer novamente ao Açaí Motion, né? Acho que aqui no Japão muita gente já conhece, né? Mas, por aventura alguém ainda não conhece, o Açaí Motion é um energético brasileiro, que ele é envasado aqui no Japão. E ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, né? Mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra. Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também.
Algumas características do açaí motion seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, o extrato de açaí, que seria rico em vitaminas do complexo B. O extrato de guaraná, que seria fonte natural de cafeína. Extrato de cenoura negra, que seria corante natural. E baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml. E dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. E outra dica também seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom. Então é isso. Então, agradecer mais uma vez ao Açaí Motion, muito obrigado. E agradecer também ao nosso apoio de mídia, né? Que seria o Portal Guma, né? Quem quiser saber tudo sobre eventos da comunidade brasileira aqui no Japão, é só acessar a página deles, é portalguma.com. Inclusive tem a parte do Drivecast ali na página deles, tá bom? Vocês podem estar acompanhando nosso trabalho por lá. E também tem o Instagram deles, né? Portal Guma. Então é isso. Muito obrigado, Portal Guma. Muito obrigado ao Cláudio Sugimoto. E vamos dar continuidade ao nosso É, bate-papo. o Açaí Motion também esteve presente no lançamento do nosso volume 4 em Hamamatsu, em dezembro. Que legal. A Açaí Motion também colaborou conosco Que bom. Não, realmente o Açaí Motion está apoiando vários projetos no aqui nosso da trabalho nossa também. comunidade. Que bacana. Aí, pessoal, quem quiser provar aqui, Açaí É. Motion, muito bom. Que nem eu tava comentando, o japonês fala que é Nomiyasui, né? É, É fácil de beber, em certo realmente sentido. ele não tem muito açúcar, isso eu não tomo Não se torna açúcar, não, enjoativo, né? né? Então, eu sou uma pessoa que não toma nada doce, apesar de eu comer doce. Sim. Eu consegui, Uhum. eu tomo ele, ele é bem saboroso mesmo. É, né? Realmente. Hum. Os japoneses falam que lembra umê, né? Um pouco, Né? realmente. Acho que é por isso que eles se identificam, vamos dizer assim, né? Com o sabor. Já tomou suco de umê? Eu já tomei, já. Eu acho que eu já tomei, sim. Faz tempo, mas tomei. Na nossa escola nós temos um pé de umê, então todos os anos, como o nosso trabalho ele é bem voltado à natureza, nós trabalhamos com a Uhum. pedagogia Waldorf, que é a pedagogia de Rudolf Steiner, que é onde busca a construção do ser humano por inteiro, né? Então, e Uhum. estamos totalmente ligados à natureza. Então, na nossa escola, no nosso quintal da escola, nós temos frutas e nós temos um pé de umê. E quando ele madura, o japonês ele usa muito fazer umeboshi ou Uhum. fazer umeshu, que é uma bebida com sabor de umê, ou fazer suco. Então, várias, só mesmo na culinária com ele verde ainda. Ah, Nós, sim. agora, se deixar ele madurar, ele é realmente damasco japonês. Ah, O tá. umê Sei. é damasco. Aí, quando ele Hum. madura, ele é bem amarelo, Uhum. e é sabor de damasco mesmo, um pouquinho mais azedinho, é um damasco um pouquinho mais azedinho. E as Entendi. crianças ficam embaixo do pé de damasco comendo damasco. Ah, que legal. É. Isso aqui é que eu tá no meu registro aqui do meu telefone, seria aquele ponto lá da. De onde nós estávamos, né? Né? É Isso, isso mesmo, né? Tá certo. isso, Tá. Fiquei na dúvida aqui. isso. Tá. Ver o nosso trabalho lá com as crianças, e além do trabalho com as crianças, nós temos o trabalho voluntário também que nós fazemos. Nós plantamos flores na casa dos idosos próxima da escola. Ah, Então, as é. nossas crianças vão até a casa dos idosos, plantam flores, vão regar as flores. Eu tenho essa convivência realmente com toda a sociedade, com toda a nossa comunidade. Sim. Além de nós fazermos eventos para tornar a vida do brasileiro, do imigrante mais fácil na nossa cidade. Então, Entendi. nós fazemos oficinas de culinária japonesa e fizemos muitas oficinas de culinária japonesa. Aí os japoneses falaram assim: mas agora vocês precisam nos ensinar alguma comida brasileira. Ah, sim. Aí, em fevereiro, nós fizemos uma oficina de feijoada. Olha, feijoada é É, bem típico mesmo, né? eles queriam feijoada, que eles queriam conhecer o que que era feijoada. Aí nós fizemos uma oficina de feijoada. Aí nós fazemos a festa junina também, o resgate mesmo da nossa
cultura, sem comércio, sem nada, é realmente a cultura em todos os sentidos. E as nossas festas, elas são feitas na casa dos idosos, nessa casa onde as crianças vão plantar as flores. Sim, olha que bacana. É um trabalho Muito bom. bem diferenciado mesmo. Sim, é uma forma também de ter esse contato mesmo, né, com a sociedade Com a mesmo, na sociedade, verdade, né? porque é necessário, né? Então, a nossa liberdade é estar a comunicação, é estar aqui dentro. Então, a partir do momento que nós temos a comunicação, as portas do mundo se abrem para nós, né? E ainda mais essa questão com os idosos, né? Porque eu não sei se é uma percepção só minha, mas aqui no Japão tem uma percepção que os idosos são muito carentes, assim, sabe? Realmente, eles ficam bastante isolados, né? Talvez no Brasil não seja diferente também as casas de repouso para idosos, né? E eu acredito que no Hum, mundo todo não tem como, se a pessoa interna o seu idoso ali, ele não tem como estar direto ali mesmo, né? entendo. Então eles Uhum. ficam realmente isolados, sozinhos, né? E Sim. nesse caso, onde essa casa de repouso que nós vamos, os idosos já são bastante debilitados mesmo. São Uhum. aqueles que necessitam de cuidado e tratamento intensivo. Então não tem como a família estar direto, né? Porque a família Entendo. também precisa trabalhar, a família também precisa prover, né, para dentro de casa. Sim. E, então é uma situação bastante difícil. Queira que todos conseguissem ser igual a minha avó, que morreu aos 100 anos dormindo. Olha que maravilha. Se fosse assim, seria tão bom para todos, né? Né? Morrer dormindo, né? É, Acho que é ela uma forma foi, mais. né? Então, ela foi para a hortinha dela, como Aham. ela ia todos os dias. Ela tomou seu banho, jantou, foi dormir. E no outro dia, mas a nona não levanta, mas a nona está demorando demais. Ah, Vamos ver a nona. Chegamos lá, a nona tinha viajado e ela já tinha 100 anos. E foi que queira todos conseguissem ser assim, né? é verdade. Mas infelizmente Uhum. não é, né? Então, é por isso que fala essas pessoas, não é que elas estão abandonadas, é porque a vida corrida das pessoas é difícil, né? Aí Hum, eles ficam realmente isolados. E quando nós vamos lá com as crianças, eles ficam muito felizes, né, eu imagino. muito felizes. Sim. Aí as crianças fizeram um presente para dar para eles no Natal, mas nós não conseguimos ir no Natal, nós fomos depois. Não, na verdade nós fizemos para dar no Dia dos Idosos, não deu para levar. Levamos, chegou no dia de Natal, não deu. Aí passou no Ano Novo, nós levamos lá no Ano Novo. Aí as crianças, os idosos ficaram super contentes. As Ah, crianças fizeram um vasinho, passaram um vidro, eles passaram massa de modelar, depois eles pintaram, eles colaram lantejoulas, e aí eles entregaram um vaso para cada idoso. que legal. Então existe essa convivência, é um trabalho bem gratificante. E ver a evolução dessa criança com deficiência, essa criança que tem um diagnóstico, que o mundo está limitando ela, ela não terá mais nada, a vida dela está limitada a isto. Nós Uhum. conseguimos fazer um trabalho com que ela evolui todas as suas habilidades, as habilidades que ela pode evoluir, ela consegue evoluir. Ali ela Sim. desenvolve. Inclusive, eu tava lembrando agora que eu tava vendo aqui a live, né? Esqueci de ler a mensagem, porque tem umas mensagens aqui. A hora que a gente parou lá atrás, eu esqueci de ler as mensagens. Ah, Mas é, acho que é a sua sobrinha, né? Laura, é isso? Laura é minha sobrinha, Laura Ela Bolsonaro. falou que é um abraço pra minha tia querida, tá falando. Oi, muito obrigada. Acho que tem outras mensagens, mas depois que eu parar eu leio com mais calma. Né? Então, esse é assim, o nosso trabalho aqui. É uma vida. Fala-se que a vida é muito difícil, mas a vida é difícil em qualquer lugar e ela é fácil em qualquer lugar, né? Então, basta nós buscarmos um caminho e tentar seguir aquele caminho. Sim. Nesse livro, o EBAF que nós temos aqui, ele conta Uhum. histórias de vida das pessoas, de mulheres. Nós estamos focados em mulheres. Então, é um livro cheio de encontros e desencontros, de perdas, de ganho, de tudo mais. E
É muito interessante você ver que quando nós lemos, nós vemos que tem pessoas com histórias de vida mais difíceis que a nossa. O que nós achávamos ser tão difícil, a da outra pode ser mais difícil ainda. Então, são Hum, muitas lições que nós levamos, né, do nosso dia a dia, da nossa vida aqui. sim. Né? E deixarmos um legado seria muito importante, né? É verdade, né? É porque exatamente, acho que eu comentei com você, acho que em off ainda, né? Hum. Mas o objetivo desse projeto que eu tenho aqui, no caso, o Drivecast, seria exatamente trazer histórias de vida, né? No caso, né? E todo mundo tem uma história de vida, né? Sim, sim, todos E eu têm. acredito que histórias de vida inspiram pessoas, motivam pessoas, né? Certamente, Ou muitas vezes até salvam vidas, né? salvo. Se nós, quem tiver a oportunidade de ler o nosso livro, conhecerá muitas histórias de vidas, Ah, sim. muitas histórias. Aqui eu também tenho a minha filhada. Eu coloquei a minha filhada aqui, a minha filhada Jéssica. A Jéssica conta a vida dela, da morte da mãe dela. A mãe dela foi minha amiga de escola. Nós estudamos juntas. E hoje a Jéssica, ela está no Brasil e ela morou no Japão. Ela viveu no Japão até os 12 anos. Depois ela foi para o Brasil com a mãe, com a família. E aí a mãe dela ficou doente, a mãe dela faleceu. E hoje a Jéssica trabalha como advogada e ela cuida das minhas coisas lá no Brasil. Ah, olha só que legal. Então tá tudo ligado. Tá? Aqui dentro nós temos muita coisa bonita, muita coisa interessante. Sim. E agora, falando um pouco do seu trabalho de final de semana, né? Ah, do meu trabalho de final de semana. Como que foi o começo disso, né? Quando meu filho nasceu, que eu trabalhava no frigorífico, aí o meu Uhum. filho nasceu e foi uma época, 2001, o Japão ele teve uma recessão. 2001 mais ou menos? Só que 2001? essa recessão ela atingiu o setor de construção civil. Tá. E o marido sempre trabalhou na construção civil. Hum. Ele nunca saiu da mesma empresa, ele sempre esteve lá. Então, ele sempre teve a seguridade da empresa. Porém, como o país entrou em um período de recessão, foi um período difícil para nós. Aí o meu filho nasceu e ele pequeno, eu não tinha como trabalhar em outro lugar. E eu fui trabalhar eu coloquei o menino na creche e fui trabalhar na plantação de tomates. Porém, o menino só ficou 2 semanas na creche, porque ele entrou na creche e ele teve catapora, com 3 meses de Ah, idade. tá. Entendi. Aí eu saí, daí eu fiquei fazendo trabalho em casa, embalando os tomates em casa. Só que aí logo depois a prefeitura me chamou, eu fui trabalhar na escola e depois a Uhum. prefeitura me chamou e eu comecei a trabalhar na prefeitura e na escola. Mas há 3 anos, e só que esse senhor, o senhor Yamashita, que é o dono da plantação da lavoura, ele Uhum. sempre me chamava para ir ajudar, porque final de semana ele precisa. Mas eu acabava não indo, porque o menino era pequeno e tal, as crianças pequenas. Só que já há uns 4 anos passados eu comecei a ir colaborar com ele no final de semana, sábado e domingo. Porque a pessoa que trabalha com ele durante a semana tem criança pequena, então sábado e domingo ela não pode trabalhar. E como eu Hum. já não tenho mais, então eu vou. É meu Sim, vizinho também, né? sim. Aí eu vou trabalhar na plantação de tomates, colher tomates. É basicamente, você colhe o tomate e você faz uma pré-seleção no caso, né? Isso. Seria isso, né? Nós fazemos uma pré-seleção, na hora da colheita mesmo nós fazemos a pré-seleção. Uhum. Porque é bastante rigoroso no Japão a questão da lavoura. Se o agricultor do Brasil sofre, no Japão acredito que sofre mais ainda. Que é muito rigoroso, muito mais rigoroso que o Brasil até. Na questão de entrega de mercadoria no supermercado. Porque quando nós vamos no supermercado, parece que as verduras, as frutas, elas foram feitas sob medida, né? Elas estão sempre em Ah, perfeito tá. estado. É, Só que realmente. nem todas são assim. Elas, Entendo. o pepino ele nasce torto, é, a laranja ela dá um defeito ali, o tomate às vezes nasce de dois juntos, se ele tem um risquinho, tudo isso é descartado. Não pode ir para o mercado.
Aí, então, essa seleção que nós fazemos. Você disse que é descartado, mas seria jogado fora mesmo ou seria reaproveitado de alguma forma? Olha, até onde eu tenho conhecimento, o que não está rachado, o que Uhum. tem condições de consumo, ele é colocado no Mudim Rambai, que fala. Mudim Rambai é Máquina de é venda. uma de Máquina de venda venda não, é automática, não ponto é de no, venda ponto de venda sem sem pessoas. pessoa. É uma barra, tipo uma barraquinha de feira, onde tem um cofrinho, a pessoa vai lá, compra a verdura que ela quer, coloca o dinheiro, a moedinha no cofrinho e vai. Uhum. Então, esse é o. Praticamente em todos os lugares nós temos essas barraquinhas aqui na cidade, que nós moramos no interior, né? Sim. Então, ou também essa mercadoria que tem algum defeito assim que não está extremamente perfeito, é Uhum. colocado também na venda do Mitinoe. Mitinoe que são tipo feiras na beira da estrada, né? Tem nas, nas, Nas nas, rodovias. nas rodovias, né? Uhum. Temos vários pontos de parada onde tem restaurantes, lanchonetes e também tem as quitandas que falam, né? Sim. Onde se vende essas. Aqui na nossa cidade nós temos o Mitinoeke, então eles também colocam as verduras ali, essas que tem esses pequenos defeitos que não vai para a cooperativa. É que na verdade, assim, como você disse antes, né? É que eles são muito rigorosos para colocar à venda, né, nos supermercados de nomes Isso, de famosos, vamos falar assim, né? isso. Mas na verdade não é que é mais questão visual É mesmo, visual, não, é né? só o visual, porque o sabor não altera nada. Né? E a questão ele é extremamente higiênico mesmo, né? Muito bem higienizado tudo. Eu trabalho dentro de uma estufa. No verão é muito quente. Eu É imagino. muito difícil trabalhar. Os- Hoje mesmo eu já Aham. estava com ventilador. Aí eu Ah, tá. começo, no verão eu começo a trabalhar às 5 horas da manhã, clareou o dia, eu vou, porque passou das 10 horas, não tem condições de ficar dentro dessa, igual de uma estufa. Você vê, meu filho, ele trabalha com suínos, ele fez agronomia pela Universidade Estadual aqui de Shizuoka e ele trabalha com suínos. Você vê, ele tem de chegar, eles precisam tomar banho, Uhum. trocar a roupa para usar lá dentro do criadouro. Eles não podem sair de lá, tanto que ele tem de levar almoço todo dia, porque não, como é suíno, tem cheiro, né? Então ele é bem retirado, não tem nada por perto. E, Tá. então não tem nem condições de sair dali de dentro. E quando acaba o trabalho, eles também têm de tomar banho, deixar aquela roupa que eles usaram ali, ela é lavada lá dentro mesmo do trabalho, para Entendo. não entrar bactéria e para não sair bactéria, para não sair nada. Ah, tá. Igual nós moramos lá num lugar bastante retirado, que a minha casa realmente costumo falar que é no meio do mato, né? Porque não tem nada perto. E nós temos muitos animais silvestres que passam no nosso quintal. E nós temos também porcos do mato, que chama-se inoxixi. Ah, sim. E isso é muito perigoso, né? É verdade, Porque ele né? pode levar, mesmo sem nós sabermos, esse porco do mato ele tem alguma bactéria, alguma coisa. Sim. Se de repente o meu filho leva isso para o criador, isso vai contaminar. Então Tá. exige muito cuidado. No Brasil também tem, né? A agricultura no Brasil ela é excelente, né? Fala-se que o Brasil é o país do agro, ele é É, né? maravilhoso, né? Eu tenho um primo ele tem plantação de soja, então é muito bem organizado o Brasil. Qualquer criador no Brasil também é muito bem higienizado. Então, existem essas regras da agricultura, da pecuária, ela existe mesmo em todos os lugares. E aqui não é diferente, né? É tudo muito bem organizado. A Sim. estufa onde eu trabalho, o chão é forrado. Ah, é forrado com Tem o um que isso tipo aí? de lona que é forrado no chão, Entendi. e o tomate ele é plantado no alto, não é no chão, né? Tem Uhum. a prateleira. E ele vai, como é Hum. o tomate pequeno, ele sobe tipo parreira, né? Ele é tipo uma trepadeira, né? Ah, Então ele vai tá. subindo, e então é extremamente limpo.
Ah, a então questão do os tomate. tomates que você colhe, no caso, seria aqueles É o tomatinhos. tomate cereja que fala, Ah, né? No tá. Brasil chama-se tomate cereja. É o mini tomato que fala aqui. É que, na minha lembrança, no Brasil, a gente não consumia tanto aquilo, né? Se não me Hoje, engano. hoje Não sei se até mudou, né? tem, mas É, há 30 anos, quando nós viemos para cá, não tinha. Não se via. verdade, né? Não se via. Hoje fala-se do tomate cereja, mas naquela época nunca ouvi falar mesmo. Sim. O bom daquele é porque, como no Japão as pessoas fazem muito marmita, né, que chama o bentô, Hum, e ele é bom e prático, né, para colocar realmente. na marmita, porque Colocar na você marmita, cortar né? um tomate, ele vai sair água, vai sair, né, até a É, hora do almoço já vai estar, pode até estragar, né, e o tomatinho cereja não. sim, verdade, né? Eu tava pensando uma coisa, que você falou que é muito quente dentro da estufa, né? Você já não pensou em comprar aquelas. Hoje em dia não tem aqueles coletes com ventiladorzinho? Mas aquele não resolve na estufa, porque vai circular o ar quente O lá ar de quente, é dentro. verdade, né? Já usei, não Não resolveu, resolveu? não Ah, resolveu. então tem que ser. É gelo mesmo no. Hoje em dia tem uns que circula água, né? É, É, né? mas aí eu coloco gelo no pescoço, aí o ventilador fica ligado, aí dá para passar. Ah, Mas eu sim. fico trocando toda hora. É, Mas nessa. isso vai até julho, né? Daí julho é arrancado tudo para outubro replantar. Entendi. Então a entre safra é de julho a novembro. Novembro começa a colher novamente. Ah, tá. Porque é um período onde não dá para trabalhar. Porque o tomate, na verdade, ele é da região quente, né? É do clima quente. O morango também é do verão. Ah, o morango também é do O verão? morango é do Ah, verão. Lá em Sorocaba, Piedade, ali no estado de São Paulo, eles sim. plantam muito morango. Você passa na rua, você vê as plantações de morango por lá, Ah, no tá. tempo. Então ele é do verão. Só que aqui eles colocam na estufa. Então quando você muda para a estufa para ter no inverno, Uhum. no inverno é bom de trabalhar, mas no verão não tem condições de Mas é, trabalhar. né? Realmente. Eu ultimamente estou preferindo mais o inverno aqui do Japão. Apesar do frio, prefiro o inverno do que o calor, né, às vezes. Eu sinceramente eu sou do inverno mesmo. O médico fala que os médicos falam que quando até onde a pessoa vive até os 3 anos de idade, o corpo dela se adapta àquele clima, né? Então eu Uhum. nasci no sul, eu sou do frio. Ah, sim. Eu prefiro o inverno, o verão é muito desgastante, muito desgastante. Só que o nosso verão aqui está esticando bastante, né? Está É ficando bem verdade. longo aqui no Japão. Que não é na época de estar quente do jeito que está hoje, né? Estamos em Vai maio. começar Vai maio, começar maio ainda, né? É e já está verdade. muito quente. É verdade, E né? este ano nós não tivemos praticamente inverno. Foram poucos dias frios mesmo, realmente frio. É verdade, né? A água lá dos gatos, a água que fica lá fora de casa, só congelou uns 3 dias. Normalmente congela o inverno inteiro. Ah, então chega a congelar a água então ali. Ali em casa Ah, é. congela, É por congela. causa que fica ali no pé da montanha ali também, né? Fica, né? Fica num vale, né? Fica Montanha de num... 3 lados também ali. Ali é Hum... bem gelado no inverno. Nós falamos que dá uma diferença de 3 graus do centro da cidade com lá. Ah, tá. Dá. Tanto que as nossas árvores, elas florescem bem depois daqui do centro da Entendi. cidade. E... Mas nunca chegou a nevar naquela parte ali. Já Já chegou a nevou. nevar? Já, Ah, aqui é. já nevou, mas é pouco, né? Não é muito. Sim. Ultimamente já nem neva mais. Bem pouco. Ó, chegamos ao nosso ponto É o inicial. nosso ponto Aí eu vou inicial. aproveitar para ler os comentários que Vamos, tava esquecendo de ler. Deixa eu ver nós onde vamos eu... parar na loja de conveniência. Acho que eu posso entrar de ré, viu? Deixa eu manobrar o carro aqui. Mas é engraçado que a gente acostuma com o inverno do Japão, ou pelo menos eu acostumei com o inverno do Japão. Tipo, no inverno, às vezes tá fazendo 10 graus, você já tá achando bom, né? Na verdade, né? Porque pelo menos eu na minha cidade lá em São Paulo, 10 graus As assim pessoas estão todas é de muito, casaco, todos muito frio, cheio, né? cheio. Mas aqui, depois de tanto tempo aqui, 10 graus
Tá É bom, né? tranquilo, é Tranquilo, quente, né? não, Dá pra dizer que tá quente, né? é, Considerando que é inverno, né? é, é um Fazer dia, 10 uma graus. temperatura até bem alta, né? Hoje nós estamos o quê? 20 graus agora? E eu Hoje acho que está muito quente. tá uns 20 graus agora. Aqui tá marcando 23 no. 18 está marcando agora. 19 Ah, graus. tá. O Isaac. O 19 Maisaki, né? graus. Aqui eu Né? vou aproveitar, então. Hoje eu acabei esquecendo de ler os comentários do pessoal na hora do que eu parei pra, pra gente tomar o nosso açaí lá, mas vou ler agora então. Eu vou cumprimentar o pessoal que passou pela live também, né? Rita Ribeiro Otiai, boa tarde, tudo bem? Marcos Menkeu, boa tarde, tudo bem? Maria Cardoso, 7923, boa tarde. A Rita Ribeiro falou, boa tarde, Marcelo, Drivecast. Deus abençoe seu trabalho. Muito obrigado, Rita. A Rita foi na convidada passada. Ela é lá de Xiga, lá. Laura. Ah, tá. É minha Laura, sobrinha. Laura Bolsonelo, boa tarde. Ah, ela falou, tia querida, quantas saudades. Márcia.sug, boa tarde. A Laura falou, linda. Lizzie Mel, boa tarde. A Laura mandou um monte de coraçãozinho. O pessoal do Ciclo Turistando, boa tarde. O Renato Xizido, fotógrafo. É o Renato que ele é da região aqui também. O Sim. Matsuda Sandra. Matsuda Sandra. Paula Kimura, boa tarde. A Laura falou de tia querida, ela falou novamente. Miriam Katayama, opa, Miriam Katayama, boa tarde. Era Bololô, é isso, boa tarde. Joyce Dion, boa tarde. A Patrícia Leico da Intermoda, boa tarde, Patrícia. É... a Laura novamente falou um abraço pra minha tia querida. Acho que foi a hora que eu percebi que tinha comentado aqui. Uma das mulheres, a Laura falou, uma das mulheres mais fortes que eu conheço. Obrigada. Olha. A Laura, ela tá no Brasil. Ela vive no Brasil. Ela É tá. filha do meu irmão. Ah, tá. Ela falou, te amo, tia. JCY 123 ABC. Boa tarde. A sua sobrinha falou, a Laura falou, eu amo tomate e cereja. Ah, Ah, olha, na minha época não tinha essas coisas. não tinha, não, né? Não, quando vivíamos lá não tinha. A Ellen Adriana, boa tarde, Ellen, tudo bem? Ah, que legal. Mas agora, em relação aos seus trabalhos, né? Primeiramente falando da escola, né? No caso, né? É, tem alguns projetos assim futuros que você tem em mente? Ou que você quer fazer uma coisa? Tem alguma Então, coisa o assim? nosso trabalho realmente ele é voltado mesmo para conscientização e para Uhum, viver melhor no Japão, né? Então, porque o imigrante ele tem várias limitações. uhum, Então, nós temos o trabalho também de fazer trabalhar com que as crianças desenvolvam o idioma japonês, que eles uhum. conheçam a sociedade japonesa, que eles não tenham dificuldades, que eles tenham facilidades dentro da sociedade. Tá. Então, se nós trabalhamos com a criança desde pequena, se ela pega o idioma desde pequena, ela tem até mais vantagens que o japonês, porque ela vai dominar dois idiomas, né? É verdade, né? Não é só o japonês. O meu filho, ele teve todas as oportunidades que qualquer japonês. Ele passou numa universidade estadual, Uhum, aqui do nosso estado, ele formou numa universidade estadual. Então, nós temos todos os caminhos abertos. Então, nós temos muitos brasileiros que estudam na escola japonesa e que temos até médicos já brasileiros de nacionalidade brasileira, talvez já tenham adquirido a nacionalidade japonesa, mas de origem brasileira. Tem advogado também. Então, uhum. muitos brasileiros, eles formam na universidade japonesa igual os japoneses. Então, quando nós trabalhamos desde pequeno, nós temos essa oportunidade. Vamos dizer, a filha da Yuki, que é sua Sim, conhecida, ela veio para o Japão com 10 anos de idade e hoje ela fala fluente português, inglês e japonês. sim.
E- Inclusive, agradecer a Yukie, né? Esqueci de falar no começo, sempre. Agradecer a Yukie Shirahata, né? Que foi ela que fez a conexão com a Beth hoje, né? Então, muito obrigado a Yukie, a filhinha dela também, né? Qual foi o nome dela mesmo? Jaciara. Jaciara. Isso, obrigado, então, Jaciara também. Muito obrigado. Mas realmente, né? Então, e aí nós fazemos para os pais também, porque as famílias, elas também não têm conhecimento das regras, dos trâmites, do que é necessário. Então, nós auxiliamos todo esse processo. E Uhum. para que os adultos também tenham facilidade, que a criança, ela vai almoçar na escola japonesa, porque a escola japonesa almoça-se na escola. Então, ela não Hum, conhece esse alimento, essa culinária. Então, nós também desenvolvemos um trabalho onde nós fazemos oficinas da culinária japonesa, hum, para que os pais, a família aprenda a cozinhar, comece a cozinhar em casa, para que a sim. criança não tenha dificuldade dentro da escola. Ela já vai Hum, criando o hábito. E aí, uhum, nesse trabalho de oferecer um serviço para um suporte para o estrangeiro, o japonês também quer conhecer o nosso trabalho, a nossa sim. culinária. E aí então, existe uma troca. Então, esse é Uhum, o nosso trabalho. E este ano, a previsão é da mesma forma. Tipo, em março, nós fizemos acredito que nós somos pioneiros também. uhum, Nós fizemos um seminário sobre a prevenção da delinquência juvenil. Então, quem veio ministrar o seminário foi o Centro de Ressocialização Juvenil do Estado. Então, são pessoas especializadas dali. E nós temos assim, um número bastante alto de delinquência dos estrangeiros, né? E uhum. pelo percentual que nós vimos, que nos foi passado no seminário, é um percentual bastante alto. Ah, é. Então, nós Ah, precisamos prevenir isso. Aí nós fizemos esse, agora nós já vamos ter um próximo que é sobre a segurança e como se pedir socorro em caso de emergência por acidentes aquáticos. Tipo, os brasileiros começou a esquentar, daqui a pouco já está todo mundo no rio, né? E os uhum, rios, eles são bem retirados. E todo sim, ano nós temos acidentes com morte mesmo nos rios. E no sim. mar também, que as nossas praias aqui, elas não são feitas, não são apropriadas para banho. E a única praia daqui que pode banhista é em Sagara, e lá em Omaizá que tem um determinado lugar bem pequeno onde banhistas podem utilizar, mas as pessoas usam lugares que não pode, é perigosos, né? Queda d'água muito forte, né? Ah, entendo. E correnteza, desembocadura de rio, tudo. Então Uhum, agora nós vamos fazer um seminário sobre prevenção de como uhum, pedir socorro. Isso já está programado para dia 31 de maio, direto no Corpo de Bombeiros, né? Os bombeiros que uhum, farão todo essa palestra e essas explicações. Então, para uhum. este ano, nós temos várias palestras nesse sentido, de prevenção, de segurança, para levar o conhecimento mesmo para o estrangeiro. De Sim. repente, nós estamos num lugar bem remoto. Como que nós vamos falar, pedindo socorro? Como que nós vamos falar para indicar o nosso endereço, onde nós estamos naquele momento? Hum. Tu sabes? Sem um telefone. Seria isso. É, Sem um telefone. é. Você está num lugar bem remoto. É Uhum. difícil, mas se nós olharmos, olha aquele poste de luz, tem várias plaquetas lá. Ali nós temos uma numeração. Aquela numeração é um indicativo. Ah, tá. Aquilo é um indicativo de um endereço, Olha que interessante. né? É bom saber, né? Então, se nós estivermos num lugar bem remoto, porque de repente num lugar remoto nós não temos o telefone não dá linha, né? Tipo, na Sim. minha casa mesmo, às vezes o telefone fica Kengai. Ah, Quer dizer o é. quê? Kengai, vamos falar em português. Fora de Fica área. fora de área, Fora de área, né? porque é um lugar muito fechado Ah, das sim. montanhas, né? Uhum. Então, às vezes o celular ele não vai funcionar, né? Entendo. Então, como que nós vamos pedir ajuda? E quando é um acidente no mar, Hum. como que eu vou pedir ajuda? Para quem que eu vou ligar? Um acidente no mar. Nossa, para falar onde que ela tá, no caso, né? Não, Seria para isso? quem eu Ah, peço pra ajuda? quem. Bom, seria pros bombeiros, né?
É pro 118, o bombeiro é 119. É 119? O 118 é da guarda costeira. Ah, tá, Acidente entendi. no mar, você precisa ligar para 118. 118. Tá. É, aqui, como Hum, o Maisá, é uma cidade praiana, uhum, mas que não pode ir na praia, não pode se usar a praia, uhum, nós temos o anúncio, 7h30 da manhã, todos os dias tem anúncio, né? Toca o sino das 7h30 e tem anúncio. E quando começa a chegar o verão, já uhum. começa a vir no anúncio. É, qualquer acidente, liga para o 118. Ah, tá. Que é acidente, é a guarda costeira, né? Que ele Sim, chega mais rápido, porque um acidente no mar, o bombeiro não vai conseguir fazer. entendo. Ele vem logo, claro, a Sim. ambulância chegará, tudo, mas quem irá fazer todo o procedimento da busca dentro do mar é a guarda Ah, costeira. realmente, né? É verdade. É a marinha, né? Uhum. Então, são várias coisas que nós desconhecemos, né? Então, esse é o nosso trabalho, a nossa intenção de trabalho é essa. E continuar Hum, também o trabalho com os idosos, né? Que mais? uhum. E ali na convivência com a nossa comunidade. Nós fizemos a festa junina. A festa junina é uma tradição nossa do Brasil, Hum. mas resgatando as raízes e para o japonês conhecer o que é, né, a festa junina. Só que aqui a festa junina no verão, né, não é Shukakusai é a colheita, né? Mas como Ah, lá no tá. Brasil é junho, né? O início do outono, mas Uhum. aqui já é verão. Mas mesmo assim nós explicamos o significado para o japonês conhecer. O Dia das Crianças é diferente. É verdade, A né? Páscoa, tipo, a Páscoa foi dia 20. Uhum. Mas nós vamos fazer um evento porque os universitários têm uma universidade Tokai em Kanagawa. Os universitários de lá eles têm um grupo de fazer atividade cultural, Uhum. intercultural, e eles sempre vêm colaborar conosco na escola. E eles querem vir fazer atividade. Eles farão agora, dia 29, atividade de Páscoa com as crianças. Legal. Eles são japoneses, mas com um pezinho no Brasil. Ah, sim. Então, esse tipo de coisa, mostrar o que é a interculturalidade, o que é a multiculturalidade. Não é só Uhum. nós recebemos do japonês, é nós também transmitimos. A reciprocidade ela é importante. Sim. Essa questão também das culturas, né? Cultura brasileira e japonesa se, né, integrarem, interagirem, né? Vamos falar assim, realmente, né? Porque nós já estamos aqui há 30 e poucos anos já, né? Isso. Os decassegues brasileiros já estamos aqui, né? E acredito que quando você chegou, foi logo no começo, não existia nada disso, né? Era muito distante, né? A gente era muito distante Sim, dos sim. japoneses, né? Acredito eu. Então, mas essa questão da reciprocidade, porque depois que Uhum. começou a questão do multiculturalismo, de se falar muito do tabuca, que é o multiculturalismo, o japonês, pelo menos o sistema, tem buscado fazer muita coisa para o estrangeiro. Só que Sim, a reciprocidade, tá. essa Uhum. reciprocidade, ela inexiste. E isso Entendo. precisa acabar. Nós precisamos ser recíprocos ao que nós estamos recebendo também, Uhum. né? Então, mostrar, mas mostrar é, pela, realmente pelas raízes, pelas culturas. É o meu ponto de vista, né? Nesse caso, né? Eu Uhum. penso que nós precisamos trabalhar de uma forma a mostrar como nós somos, o que nós temos de bom, né? Certo. Na nossa Uhum. cultura. Se tem algo que eu gostaria muito de ter aqui que não tem, é capoeira, porque a capoeira é maravilhosa. Ah, E é tá. tão bonito. Eu tenho um amigo que ele é o Wilson, ele é de Guma. Acho que ele é de Uhum. Guma. Ele é capoeirista muito bonito. Ele faz workshop aqui e ali. Outra Uhum. amiga minha de, na, de Nagoya, mas ela foi embora agora. Acabou tá indo para os Estados Unidos. Ou ela está viajando agora, a Carmen. A Uhum. Carmen também, ela é mestre capoeira também. Ela fez um trabalho bastante bonito aqui no Japão também sobre a capoeira. Ah, Uhum. sim. E é assim, mostrar mesmo realmente a cultura, mas não só receber, nos doarmos também, né? Sim, De uma sim. forma recíproca, né? Uhum. No nosso espaço nós temos isso. Então nós temos crianças de várias nacionalidades dentro da escola. Nós temos japoneses, brasileiros, peruanos, várias nacionalidades. Ah, É sim. bem intercultural Ah, e inclusivo. Porque aham. há crianças Importante, né? com limitações,
Uhum. leves, limitações avançadas, mas estão todos convivendo junto e todos desenvolvendo junto. Ah, que maravilha, né? Né? Beth, acho que estamos chegando no final, né, no nosso bate-papo, né? Mas pelo tempo mesmo, mas geralmente no finalzinho eu peço, né, pro convidado, né, assim, fazer entre aspas, um pequeno resumo de tudo que você viveu até hoje, né? O que você tirou, né? O que você aprendeu até o dia de hoje, né? Claro que tem vários aprendizados pela frente, mas, né, acredito eu, várias É. décadas pela frente, mas pelo menos até o dia de hoje, o que você tira de aprendizado, né, da vida? Existem muitas coisas que nos levam a pensar, né? Eu vivi, a Laura que me desculpe, ela não conheceu, mas eu cresci em um ambiente. O meu pai é uma pessoa maravilhosa. E senti muito até o dia que ele morreu. Eu viajei correndo para chegar ao Brasil, porque ele estava internado. E de repente, no meio do caminho, quando nós estávamos sobrevoamos a África, o avião teve problema. Aí saiu do radar, ninguém mais encontrava o avião. O povo aqui no Japão ficava todo mundo desesperado, achando que caiu no mar. Tivemos de voltar. Dali eles voltaram para Gana, na África, e lá nós ficamos 14 horas até arrumar o problema do avião. Depois disso, nós viajamos ainda com bastante problema, né, dentro do avião, porque não a questão de energia, não tinha como esquentar as refeições. Foi um voo bem turbulento. No que eu cheguei no Brasil, que eu consegui conectar o celular, o meu irmão tinha mandado recado que o meu pai tinha morrido. E aí, cronometrando a hora, o meu pai morreu na hora que o avião teve problema. Aí, assim, aí você leva, nossa, tão eu louca para chegar a encontrar com meu pai, eu não consegui, mas eu acho que meu pai me salvou a vida ali naquele momento. A minha mãe já era uma pessoa diferente, então eu tive uma criação com muitos maus tratos, né? Bastante complicado. Então, uma das coisas que podemos dizer, você leva mágoas ou tristezas, mas também tem aprendizado. Eu aprendi a não ser daquele jeito. Eu Uhum. aprendi a ser diferente. É importante isso também, né? Eu aprendi a ser diferente. E, então, a nossa criação no Brasil, quando eu vivi lá, e como eu já lhe falei, fomos numa cidade onde era praticamente só japoneses, os brancos Uhum. eram, nós sofri muita discriminação por ser branca Aham. e pela condição financeira da nossa família, que era uma condição financeira muito difícil. Então, a discriminação ela existe também em vários sentidos. Se dizer que no Japão eu sofri discriminação, eu acho que eu sofri bem menos do que no Brasil. Apesar do Brasil ser um país extremamente misturado, né? Nós temos Uhum. tantas raízes ali dentro. Quem é o verdadeiro brasileiro? É o nativo, né? O indígena, os povos É, indígenas. Os outros, todos nós somos uma mistura, sim. né? De, de várias nacionalidades. E mesmo assim, a discriminação ela ainda existe até hoje. Eu sofri muito. No Japão, eu nem tanto. Eu posso contar algumas vezes dentro do Uhum. ônibus, ou com o meu vizinho, que é bastante desagradável, um dos meus vizinhos, que é Uhum. bastante desagradável. Então, são aprendizados que se vai levando e se vê que se nós nos doarmos, se nós nos adaptarmos ao nosso espaço, ao espaço que nós estamos, a discriminação, se ela pode acabar ou ela pode diminuir bastante. Nós precisamos nos envolver, falando como um imigrante, né? Eu tenho dentro da associação de bairro, eu trabalho junto com os japoneses, eu faço essa questão da reciprocidade. Então, para mostrar que a discriminação ela pode, para que todas as pessoas sejam vistas como seres humanos, né? Uhum. Isso é algo que eu acho muito importante.
E uma coisa que realmente, de tudo, o que mais fez valer, eu acredito que é o valor da vida, né? Porque foram 3 tentativas de abnegação da vida que eu tive, né? E quando realmente se abre os olhos e fala, não, se eu for agora, quem me fez mal ficará feliz. Mas quem está lá em casa, aquelas crianças pequenas, quem irá cuidar? Eles só ficarão tristes. Aí acorda e a depressão, ela existe sim, mas às vezes nós conseguimos driblar ela, né? Uhum. Então é um dos grandes aprendizados da vida, é dar valor à vida, né? E se adaptar ao lugar que nós estamos, porque nós somos adaptáveis. Nós somos adaptáveis. A primeira vez que eu tomei chá verde, eu não gostei. A primeira vez que eu tomei misoshiro, que é sopa de miso, e o miso é o quê? É uma pasta de feijão fermentado, pasta de soja fermentado. Eu achei de um sabor muito desagradável. Hoje, naturalmente, eu tomo. Mas só 2 coisas que até hoje eu não consigo comer de forma alguma é natô e sashimi, que é peixe cru. Não dá. Peixe cru não dá. Cozinha ele que eu como muito bem. Né? Mas nós somos adaptáveis, né? É verdade. Então, nós somos adaptáveis e nós nos adaptamos ao espaço. E o valor que nós temos de dar ao outro, aquele valor que nós queremos que seja dado a nós. Uhum. Se eu tenho uma limitação, porque eu realmente tenho uma limitação física, e eu não posso fazer muita coisa, mas isso não, essa minha limitação não me limita de viver. Eu faço tanta coisa, eu tenho fibromialgia, que é uma dor crônica no corpo inteiro, né? Então, essa dor, ela é 24 horas por dia, 365 dias por ano. E não tem cura, né? Só que o que precisa é não se vincular a essa dor, né? Aí eu trabalho, eu faço muita coisa, mesmo sentindo dor, mas se eu ficar só pensando na dor, aí eu não vou me movimentar mais. Então, a limitação não pode nos limitar. E assim, as nossas crianças que têm deficiência, que têm limitação intelectual, elas podem não fazer 100% do que uma outra pessoa sem limitação faz, mas elas conseguem fazer muita coisa. Então, vamos desenvolver essa e tratar todos com a mesma, com dignidade, com a mesma condição que queríamos que nos Uhum. sejamos tratados e que tratamos nossos filhos. Então, assim, tratar Beleza. o outro. Essa é a lição que eu tento passar. Sim. Está ótimo então, Beth. Obrigado, Muito viu? Obrigado obrigada. por você compartilhar um pouco da sua história de vida, né? Eu tenho certeza que acho que a pessoa que ouvir essa história de vida, alguma coisa ela vai talvez, né, se identificar, né? E Né? pra tirar algum proveito para ela, né? Muito Então, obrigado, obrigada. viu? Muito Muito obrigado. obrigada. Então, muito obrigado, pessoal que vai assistir depois também esse vídeo, né? Pessoal da live também, passou pela live. E quem vai assistir depois também, muito obrigado. A Deixa eu ver. Laura, A Laura comentou, ela falou, comentou, cadê? Um exemplo para mim. Ela falou, queremos poder vê-los novamente, sempre está em nossos corações. Está ótimo então, pessoal. Muito obrigado. Então, despedida aqui muito da... obrigada a todos. Então, muito obrigado e até o próximo Drivecast, E então. obrigada a Tchau. você por oportunizar isso. Ah, Muito imagina. obrigada. Obrigado. Tá bom então, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo Drivecast. Tchau, tchau. 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 Até mais.